e você está acompanhando o JE, o Jornal do Engenheiro, programa de televisão produzido pelo CESP, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. E o nosso convidado do JE Entrevista de hoje é João Alberto Viol, o vice-presidente de Gestão e Assuntos Institucionais do SINAENCO, o Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia. Um prazer recebê-lo no JE. Prazer, Fernando. Estamos à sua disposição. Eu vou pedir para que o João Alberto possa tratar conosco de um assunto que tem afligido a população em geral, que é a questão da nossa crise hídrica e depois ela pode ter desdobramentos na questão energética, até porque a nossa matriz energética preponderante é exatamente a questão da água. E eu vou então começar lhe perguntando o seguinte, para a gente fazer um grau de comparação com outros estados, eu lhe pergunto, este problema hídrico que passa o estado de São Paulo agora, ele é vivido por outros estados da federação e em que grau estaria o estado de São Paulo diante da crise que ocorre em todo o Brasil? Bem, realmente nós temos um problema hoje de crise hídrica que não é do estado de São Paulo. Nós estamos com a crise expandida para o Sudeste, né, onde atinge São Paulo, Rio de Janeiro, né, alguns estados, Espírito Santo, enfim, Minas, que nós temos um grande problema, e é um problema climático, uma coisa que não acontecia há mais de 80 anos, e nós estamos numa parte crítica, sim, né? Não vou dizer que seria o mais afetado, mas São Paulo e Rio de Janeiro, creio, são as regiões mais afetadas nessa crise, né? Então, é uma coisa muito séria que agora a população toma plena consciência, né? Eu também gostaria de lhe fazer uma pergunta no que diz respeito à questão dos cuidados que os governos, que os estados têm que tomar em relação a esse assunto. Será que você poderia nos dizer quais foram aí as grandes obras para a questão do abastecimento do sistema hídrico do estado de São Paulo nas últimas décadas? E há quanto tempo não se faz uma obra de grande porte? E que tipo de obra poderia, se é que poderia ser feita para minimizar este problema, que aí é climático, o homem não tem poder sobre essa questão do clima. E aí vem uma pergunta aí clássica em relação àquilo que a gente ouve na imprensa. A oportunidade que o JE nos dá é podermos, com um especialista como você, nos aprofundarmos no tema. Porque a gente fica ouvindo falar, choveu em São Paulo, mas não adianta, porque precisaria ter chovido no sistema Cantareira, quer dizer, na cabeceira do sistema Cantareira, ou do Billings, ou tal sistema. Então, essa chuva que teve no centro de São Paulo não resolveu nada. E aí vem aquela dúvida para o telespectador, ou para aquele que está lendo a notícia no jornal, o seguinte, bom, se existem vários sistemas hídricos independentes, eles não poderiam, através de uma obra de algum grau, de alguma maneira, terem uma interligação? Então, determinado sistema hídrico tem mais água ou tem menos água. Vamos passar água do ponto A para o ponto B. E de que maneira eles poderiam ser interligados, se é que podem, eu lhe faço essa pergunta. Perfeito. Bom, a sua pergunta abrange uma gama de questões, e eu vou tentar, aqui dentro da nossa limitação, ser bastante objetivo. A região metropolitana de São Paulo, ela teve ao longo dos anos um incremento de novos sistemas que foram se consolidando, né? Nós temos aqui hoje 3 grandes sistemas, Guarapiranga, Billings, aliás 4, Guarapiranga, Billings, Alto Tietê e o Cantareira, né? E todos esses sistemas, o Cantareira, ele data aí da década de 70, final da década de 60, né? E ele foi concebido já numa época em que nós tínhamos um planejamento, na época do regime militar, quando nós tínhamos um sistema de planejamento centralizado, Planasa, que previa, que incentivou recursos para a água potável, né, que é um produto essencial à saúde pública.
Então, o Cantareira, quando foi construído, ele já efetuou uma reversão de uma bacia, né, que é essa bacia que abrange aí o rio Piracicaba e todas aquelas áreas da região de Campinas, para abastecer esse centro populacional de alta densidade, que é São Paulo, a Grande São Paulo, e ele hoje é um sistema para 6 milhões de habitantes. Ele é parte. O último grande construído foi o Alto Tietê, dentro da linha da sua pergunta, em 1992, e ele fornece, hoje é um sistema de porte, né, que complementa os sistemas que fazem parte da região metropolitana, e ele pega principalmente a zona leste da capital e da região. E depois nós temos o Billings, que pega mais o ABC, etc., né, toda a zona sul, e o Guarapiranga, que pega praticamente a zona sul de São Paulo e avança. Tudo isso tem uma reservação, uma potencialidade que fornece água para essa imensa região. Ocorre que, obviamente, o crescimento populacional, né, e a escassez, né, produziram essa crise que é inusitada, né, nesse período histórico e traz, então, à luz quais as providências que ainda estão sendo tomadas e podem ser tomadas. O único grande sistema hoje que está em execução é o São Lourenço, que é um sistema que vai entrar aqui pela Zona Sul, Centro-Oeste e Sul, e é um sistema que vai fornecer mais 6 metros cúbicos por segundo numa primeira etapa, né? E é um sistema que ainda deve entrar em funcionamento a partir de 2017. Um sistema desse leva entre 5 e 10 anos entre ser concebido, projetado e construído, né? Então, cada vez mais nós temos que buscar água em lugares mais distantes e a um maior custo. Associe-se ao CESP pela internet. Juntos, somos mais fortes. Em nosso portal, veja também as notícias mais importantes da engenharia e interaja por meio das mídias sociais. Agora, João Alberto, eu lhe pergunto se estes novos sistemas que estão em construção, que estão sendo concebidos agora, eles já têm a questão da comunicação entre um sistema e outro planejados no seu desenvolvimento. Sim, o que ocorre é que... Isso é uma inovação? Não, não é uma inovação. Isso já há algum tempo vem sendo feito. O que ocorre é que essa integração entre esses sistemas, ela está ocorrendo pela distribuição, né, pelos sistemas de distribuição. E não pelo reservatório. Não é direto de reservatório para reservatório. Claro, tem uma série de soluções que se entremeiam, mas todo o avanço de um sistema por outro é na rede de distribuição, que vai envolver os reservatórios também, etc. Mas isso tudo vem sendo feito, obviamente está sendo acelerado, e hoje nós temos o Guarapiranga entrando bastante já no Cantareira, né, ajudando o Cantareira, e o Alto Tietê também ajudando o Cantareira. O que está mais atrasado na integração é o sistema Billings, mas hoje já está sendo iniciada uma ligação entre o sistema Billings e o Alto Tietê, porque a Billings hoje está com uma reserva maior, né, está com mais conforto na sua reserva, mais de 80% de reserva. Então, eles conseguindo essa interligação, que é cerca de 20 quilômetros, haverá possibilidade de transferirmos diretamente de um sistema a outro água da Billings para o Alto Tietê. E do Alto Tietê ele já se integra com o Cantareira, né? A situação está, do ponto de vista emergencial, em conseguir-se, no menor tempo possível, a integração desses sistemas, porque um ajudará o outro.
né? Ou seja, quanto antes ficar pronta essa obra, Sim, melhor para a população. melhor para a população. Há uma previsão para ainda nesse semestre eles concluírem uma primeira etapa dessa obra, que daria para já termos um volume razoável da Billings para o Alto Tietê, e com isso nós podermos ter um pouco mais de fôlego na administração do sistema, né? de toda a região. É uma coisa difícil, complicada, sim, mas nós estamos otimistas. Nós achamos que vamos, com uma série de outras medidas, como a consciência da população de que tem que gastar menos, né, é muito importante esse conjunto de medidas. Ou seja, não é só a ação do Estado fazendo interligação, a conexão dos vários sistemas, mas a população também tem que cada vez mais estar consciente de que a água é um recurso absolutamente indispensável para a vida e que não pode ser usado de maneira displicente. E aí eu lhe pergunto como é que estão aí as nossas novas gerações ligadas a esse tema, porque recentemente uma sobrinha minha me dizia o seguinte: tio Fernando, não pode escovar o dente com a torneira ligada, senão vai acabar a água do planeta. Né? Então, quer dizer, essas novas gerações, isso no passado não estava no currículo escolar, mas hoje já está presente e isso vai ajudar a formar cidadãos mais conscientes? Com certeza, eu tenho dito que essa é uma das lições que essa crise está trazendo, né? Essa nova consciência veio para ficar. Isso não é uma coisa conjuntural que daqui a 6 meses nós podemos dizer está resolvido. Não é. A água é um bem escasso e caro. Ele não é abundante e barato como a maioria da população tem na consciência, porque parte da população brasileira, inclusive, vem da zona rural, né? O processo de urbanização não é tão antigo assim. Se você olhar as estatísticas, há 20, 30, 40 anos atrás, nós tínhamos uma grande população na zona rural que convivia com a água, não é? Como se convive diariamente com qualquer coisa da natureza, né? E essa falta de consciência, ou essa consciência de que isso era uma coisa muito fácil de vir, contaminou muito, não é? a nossa organização e gestão, né, pública, do ponto de vista de termos e divulgarmos a consciência de que isso é uma coisa muito importante. Eu moro num prédio de classe média, onde hoje todo mundo toma banho com um balde embaixo do chuveiro, para que, enquanto a água esquenta, aquela água fria coletada no balde é usada depois no sanitário ou em outras coisas, né? Interessante isso. Isso são atitudes. É um processo. São atitudes, né, que fazem com que você venha a consumir menos. Isso é muito importante, é fundamental. Agora, João Alberto, essa crise também trouxe para algumas pessoas um comportamento no que diz respeito ao reuso da água, você deu um exemplo, e também no que diz respeito a você ter reservatórios nas residências. Na sua opinião, sob o ponto de vista técnico, isto pode ajudar a questão das enchentes, pode ajudar na questão do abastecimento de água e tudo mais, ou é um modismo que tende a acabar? Não, não é um modismo. Realmente, você falou numa questão que é uma palavra-chave, reuso. Eu vou dizer em 2 aspectos do reuso. Primeiro, este reuso domiciliar, residencial, de prédios, que é um reuso de água de chuva, que vai ser utilizado para lavagem, para irrigar jardins ou até em sanitários de áreas comuns, né? E que terá um benefício importantíssimo, não só na educação, no hábito, na mudança do hábito, como também na própria economia, na ausência do desperdício, e como também vai auxiliar num outro vetor do saneamento, que é manejo de águas pluviais. O saneamento, só para recordar, são 4 grandes vetores: abastecimento de água potável, coleta e tratamento dos esgotos, que inclui a despoluição dos mananciais,
a coleta e a disposição final dos resíduos sólidos, o lixo, e o manejo das águas pluviais, que nos centros urbanos produza enchentes, transtornos, mortes, prejuízos, etc. A retenção dessa água em grande quantidade vai ajudar na contenção das enchentes nas áreas urbanas. Roberto, eu também queria lhe fazer uma pergunta sobre a questão comportamental do Estado brasileiro, quando nos condomínios ele colocava um registro só para o prédio inteiro. Então não importava se você morava num apartamento sozinho e do outro apartamento tivesse uma família com 8 pessoas. Ou seja, pagava-se água igualmente. A consciência mudou de tal ordem que hoje já existe um projeto de lei, acho que já inclusive é lei, que nos novos empreendimentos imobiliários, nos condomínios, você tem que dividir unidade por unidade, quanto cada uma gasta é aquilo que aquela unidade vai pagar. Já é reflexo de que o Estado realmente estava atrasado para essa questão hídrica, não é? Sim, mas aí é justo dizer, Fernando, que tem um aspecto tecnológico aí também que a gente não pode esquecer. Há anos atrás... Não se podia medir? Nós não conseguiríamos fazer isso. Então, os projetos... E era caro você poder fazer, separar os... Nós não tínhamos uma coisa importante que tem hoje, que é a medição à distância. Então, hoje, quer dizer, você imagina se não houvesse a medição à distância, o leiturista teria que entrar no prédio e fazer medição de unidade por unidade. Tá certo? Então, a tecnologia ajudou nisso? A tecnologia ajudou. Perfeito. Então, hoje, é a combinação da tecnologia com a consciência. E a medição individual é fundamental. João Alberto, você sabe que o CESP ele tem aí uma grande preocupação com a manutenção do crescimento e do emprego. E é uma questão que eu acho que nós precisamos abordar com você nos momentos finais do nosso JI Entrevista, é a questão da empregabilidade. O setor energético emprega muita gente, a base é a base hídrica. Com esta crise hídrica, existe a possibilidade de, no setor energético, por conta da falta d'água, existirem demissões? Sim, eu vejo isso como um grande problema, que ele não fica parado na questão da crise hídrica e energética. Uma está ligada à outra, obviamente, né? Porque na medida que você tem a crise hídrica, você não vai ter, como a nossa principal fonte de energia estão nas hidrelétricas, né? Isso afeta o fornecimento de energia. Encarece o fornecimento de energia, afeta a produção industrial, né? Afeta todo o sistema econômico, da mesma forma como a crise hídrica diretamente afeta a produção agrícola, né? As irrigações, que parte da nossa produção, o estado de São Paulo principalmente, é feito com irrigação. É literalmente o efeito em cascata. O efeito em cascata. Nós vamos ter uma série de problemas oriundos. Isso vai impactar na arrecadação dos impostos de estados e municípios, que por sua vez vai impactar na produção da infraestrutura. Então, o que é a infraestrutura que nós precisamos para desenvolver o país? É produzir obras de saneamento, de transportes, de energia, etc. E isso nós, como empresas de engenharia, aí eu já falo como representante do nosso sindicato de empresas de engenharia construtiva, estamos sentindo na pele. Quer dizer, desaceleração. A desaceleração e, inclusive, o desemprego começa a entrar forte no nosso setor. O que para nós é um desastre em todos os sentidos. Primeiro, porque nós somos profissionais, somos engenheiros e muitas vezes um colega nosso está sendo dispensado porque nós não temos trabalho, né? Em segundo lugar, porque nós desmobilizamos equipes técnicas que vão fazer falta ali na frente. Então, todo esse aspecto das crises, elas impactam diretamente na economia do país. E aí isso é grave, nós temos que achar soluções para tudo isso e o país passa por essa crise nesse momento, infelizmente. O jornalista Alexandre Machado tinha um programa que faz muito tempo que não tem mais, na época do Ferreira Neto, logo depois do Ferreira Neto, um programa que chamava Vamos Sair da Crise. Eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui no JE. É uma das missões do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, creio que também seja um dos objetivos do Sinaenco. E vamos aí buscar, sim, discutir e promover as soluções
que o Estado de São Paulo e o Brasil precisam para poder crescer. João Alberto, muito obrigado pelas suas palavras no JE Entrevista de hoje. Uma alegria, uma honra, muito didático e muito elucidativo. Muito obrigado, Fernando. Estou sempre à disposição de vocês quando precisarem. Ok, muito obrigado. Obrigado. E eu convido você a continuar ligado na programação do JE, acompanhando aí uma série de eventos com a cobertura do CESP.